Todos encontraram? Amém. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glórias a Deus. É esta palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. E eu gostaria que você guardasse essa frase: como ser forte nas nossas fraquezas. Guarda bem essa frase. Como que nós vamos ser fortes nas nossas fraquezas? Aleluia a Deus. Todos nós temos as fraquezas, os chamados ponto fraco. É aquilo que te atinge, talvez uma palavra, uma atitude de alguém, e aquilo machuca, aquilo dói. Só o Senhor é Deus. Mas nós precisamos aprender com Cristo como nós vamos ser fortes neste momento. Nesse momento que nós precisamos de entregar a nossa vida ao Senhor. Aleluia a Deus. E Paulo aqui Aleluia. orou por 3 vezes, porque a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Porque Deus havia levado ao terceiro céu, e ali ele ouviu coisas inefáveis, inexplicáveis, que não era permitido contar aos homens. E ele guardou aquela revelação toda para ele. Mas para que ele não se exaltasse, foi permitido que Satanás viesse atormentá-lo de alguma maneira, de forma que aquilo era um ponto fraco de Paulo, e Paulo se sentia incomodado com aquela luta, incomodado com aquela perturbação, incomodado com aquele sofrimento. Aleluia a Deus. E algo às vezes nos incomoda também, é um ponto fraco. Nós falamos: Senhor, aqui me dói, me machuca muito esta situação. Grande é o teu nome, Jesus. Mas o Senhor ali, depois que Paulo orou por 3 vezes, o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. E aí nós começamos a aprender então como nós vamos ser fortes em um momento de fraqueza. Nós precisamos da graça de Deus. Aquele momento que você está fraco e parece que as palavras não são boas, mas são palavras ruins, e parece que a dor não quer passar, e nós precisamos de alcançar esta vitória. Aleluia a Deus. E para vencermos isto, nós precisamos da graça do Senhor. Quando nós passamos por um problema, uma dificuldade, como já foi dito hoje aqui, Jó passou por uma grande dificuldade, mas o que sustentou Jó naquele momento difícil que ele passava foi a graça de Deus, foi a presença de Deus na vida de Jó. A presença de Deus na vida de Jó era tão forte que ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não abria mão da presença de Deus. Ele estava sofrendo, angustiado. A mulher dele não entendia e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: você está falando como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele estava passando aquele sofrimento, até que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. É a presença de Deus. E Deus chegou naquele momento
em que Jó estava ali em sofrimento, mas confiando em Deus. E resolveu o problema de Jó. Mudou, virou o cativeiro de Jó. E o que Jó tinha antes, Deus deu em dobro. Aleluia, Deus. A Bíblia fala que Jó tinha uma porção de animais, de bois. Eu não me lembro a quantidade, mas se ele tinha 500, Deus deu 1000 para ele. Ele tinha uma porção de camelos. Se tinha 100, Deus deu 200. E assim, de tudo que Jó perdeu, Deus o deu em dobro, porque ele confiou em Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós devemos buscar a presença de Deus. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. No momento de dificuldade, nós não precisamos de outra coisa senão da presença, da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia nos fala que Moisés, ele atravessou o Mar Vermelho depois que Deus flagelou o Egito. E Deus abriu o Mar Vermelho e mostrou a mão forte. E sustentou o povo durante 40 anos no deserto. Deus, o Senhor é fiel, Jesus. Mas o povo era muito rebelde. A Bíblia diz que Deus já não aguentava mais a rebeldia daquele povo, que apesar de Deus ter aberto o mar, apesar de Deus chover pão dos céus, de alimentá-lo com carne, fazer água brotar da rocha, aquele povo não acreditava no Senhor. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu não vou mais andar junto com vocês, porque o povo é rebelde, não acredita nas minhas promessas. Eu vou mandar um anjo, Moisés, e esse anjo vai com vocês. Mas Moisés orou a Deus e falou: Senhor, não faz isso, Senhor. É a tua presença que faz com que nós sejamos diferentes. O Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui. Eu não posso continuar, não posso prosseguir sem a tua presença, meu Deus. Anda conosco, esteja conosco. Moisés clamou pela presença de Deus, porque ele sabia que o sofrimento, a luta, os inimigos, ele só venceria com a presença de Deus. Assim é na nossa vida, irmãos. Nós só vamos vencer as dificuldades com a graça, com a presença de Deus. Nós precisamos buscar esta presença. Aleluia, de Deus. Jesus. E como nós buscaremos essa presença do Senhor? Talvez alguém possa achar difícil. Fala, eu oro, mas às vezes eu não vejo, eu não sinto a presença de Deus. E muito mais difícil no momento de angústia, no momento de aflição. Nós queremos sentir o abraço do Senhor, o conforto de Deus, e às vezes não conseguimos porque o problema é difícil, porque nós estamos aflitos, nosso coração está apertado. E o Senhor disse: buscar-me-eis, aleluia, e me encontrareis, aleluia, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então clama ao Senhor, derrame lágrimas diante de Deus, abre o teu coração e fala assim: Senhor, a luta pode estar difícil, eu posso estar passando por uma dificuldade, Senhor, mas como o Senhor disse para Paulo, a tua graça, Senhor, ela me basta. Eu passo, meu Deus, por este vale, eu passo, Senhor, por este deserto contigo, porque contigo, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Contigo eu conseguirei, meu Deus, alcançar a vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Se a presença de Deus está conosco, irmãos, nós não tememos o que possa fazer o homem. Nós vamos enfrentar a dificuldade, enfrentar o problema, porque nós sabemos que Deus está conosco. Glória a Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele fez uma estátua de
aproximadamente 6 metros de altura, por 3 de largura, de ouro. E levantou aquela estátua e fez um decreto, e dizendo: todo mundo, sem exceção, quando ouvir o som dos instrumentos musicais, vai ter que se dobrar lá, ajoelhar diante daquela estátua e adorá-la. Mas havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens que na verdade se chamavam Ananias, Misael e Azarias, eram servos de Deus, e eles falaram: nós não vamos nos curvar diante desta imagem. Mas o rei disse: quem não se curvar diante desta imagem vai ser lançado na fornalha. Aleluia a Deus. Então nós podemos imaginar o problema que eles estavam ali enfrentando. Ou agora, eles negavam a Jesus e voltavam para trás, ou eles confiavam em Deus, pondo a própria vida em risco. Então é um momento que nós enfrentamos de fraqueza, mas nós vamos encontrar força nesse momento de fraqueza. E eles decidiram confiar em Deus. Eles decidiram confiar em Deus naquele momento de angústia em que as suas vidas estavam sendo colocadas à prova. E a Bíblia diz que eles confiaram em Deus. E nós devemos entender o seguinte: quando nós confiamos em Deus, muitas vezes o Senhor não resolve o nosso problema na hora. Muitas vezes o Senhor permite que nós venhamos a passar por algum problema, alguma dificuldade. Mas tenha a certeza de que se Deus permite que você passe por um problema, é porque Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. Eita Deus. Deus não permite que você e eu venham passar por um problema, uma dificuldade, para sermos envergonhados e derrotados. Mas quando nós passamos por um problema, é porque Ele quer mostrar que nós precisamos confiar nele, porque Ele tem a solução para nossos problemas. Aleluia. E a fornalha não foi suficiente para deter aqueles homens de Deus, que eles foram lançados na fornalha, mas o Senhor estava com eles na fornalha. E quando o rei olhou, ele disse: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro desta fornalha? E disseram: sim, rei, mas eu estou vendo 4 homens, e o 4º homem, ele tem a semelhança dos filhos dos deuses, e eles andam livremente dentro da fornalha, e nem cheiro de fumaça esteve na sua cabeça ou nas suas vestes. Aleluia. Porque quando nós confiamos em Deus, nós passamos pela fornalha, porque o Senhor está conosco e a sua graça, ela nos basta para que nós possamos ser mais do que vencedores. Aleluia. Então confia no Senhor. Aleluia. A palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós precisamos de buscar a presença de Deus, a graça de Deus. E a graça de Deus nós precisamos buscar. Quem quer tem que buscar. Lembra que Jesus disse: o amor de Deus se resume em 3 palavras: o que busca, encontra; o que bate, se abre; o que procura, encontra. Verdade. E o que pede, recebe. Eita Deus. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Aleluia. E o que bate, se abre. Então não podemos ficar de braços cruzados, mas nós temos que buscar ao Senhor.
E para buscar o Senhor é dobrando o seu joelho em oração, Glória a Deus. é louvando o Senhor, é observando, estudando, lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, orando a Ele, confiando nele. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais bênçãos do Senhor nós recebemos, mais forças nós temos para enfrentar dificuldades, porque Ele está conosco. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Confia no Senhor. É o segredo para você e eu sermos fortes nos momentos que nós estamos fracos. Verdade, Senhor. E há um segredo aqui nesta palavra que às vezes nos passa desapercebidos. Paulo diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia a Deus. A palavra estou significa momento, passageiro. Eu estou fraco. Quer dizer que eu estou fraco. É um momento de fraqueza. É só um momento. Mas ele disse: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. E a palavra sou significa constância. Eu não vou deixar de ser. Eu sempre serei forte, porque a minha força vem de um Deus que fez o céu e a terra. E este Deus está aqui neste lugar para te dizer: eis que eu sou a tua força. Anda comigo na minha presença, porque eu te sustento e levanto-te com a minha mão, com a minha destra, e eu te coloco de pé e te mostrarei que sou Deus na tua vida. Ei, caraba, xerebrianda, labastori, candaraia. Aleluia a Deus. Aleluia. Deus, É a presença de Deus. Aquele que anda na presença de Deus, ele passa pelos problemas e às vezes ele nem nota que houve algum problema, porque o problema não é grande, o problema se torna pequeno, porque ele não está olhando o problema, mas ele está olhando o grande Deus que está do lado dele. Davi, quando todos olhavam para Golias, falando: ali é um gigante, Davi disse: gigante nada, eu já venci, foi um urso, eu já venci um leão, e Deus vai me dar vitória contra este incircunciso filisteu. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E não precisou de espada, apenas uma pedrinha, e o gigante caiu por terra. Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Porque a presença de Deus estava com eles. E a presença de Deus deve estar conosco também. Aleluia. É verdade. Nós aprendemos, irmãos, que todos que andam e que buscam a presença de Deus alcançam grandes vitórias. Quem nunca ouviu falar de Elias? Elias era um homem que orava e Deus mandava fogo dos céus. Aleluia. Ele orava e Deus respondia. Ele ia atravessar o Rio Jordão, ele não precisava nadar. Ele batia a capa dele no rio, o rio se abria pela presença de Deus. E havia um homem chamado Eliseu, e este homem, que era ainda um jovem, ele andava junto com Elias. E sabendo ele que Elias era um homem cheio da presença de Deus, ele sempre estava do lado de Elias. Aleluia. E houve um momento que Elias disse para ele: agora, Eliseu, você fica aqui, porque eu vou lá naquele lugar e Deus vai me levar. Ele disse: vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Aleluia a Deus. Eu vou contigo. Encontrou alguns filhos de profetas que falaram para ele: você sabe que Deus vai levar Elias? Eu sei. E ele continuou junto com Elias. E vendo Elias, homem de Deus, que ele não afastava da sua presença, ele falou: pede agora o que você quer. Ele poderia pedir muitas coisas, mas a Bíblia diz que ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aleluia. Ou seja, você é cheio da graça de Deus, e eu quero mais do que você tem ainda. Eu quero andar com este Deus. Aí Elias falou: você pediu uma coisa muito difícil. Porque Elias sabia que Deus estava com ele, e Deus fazia muitos prodígios.
E ele disse: se você me ver na hora que Deus me levar, então vai acontecer. Glória. E a Bíblia diz que os dois estavam andando em um determinado local. E de repente eles viram uma carruagem de fogo que descia do céu. E aquela carruagem passou no meio dos dois. E os dois se separaram. E um redemoinho envolveu Elias. E Elias foi levado ao céu. E a capa de Elias caiu ao chão. E Eliseu catou aquela capa e ficou atordoado naquele momento. Glória a Deus. E ele começou a caminhar. E muitos estavam olhando de longe. E ele pegou a capa de Elias e falou: será que Deus está comigo? Verdade. E ele disse: aonde está o Deus de Elias? E ele bateu a capa no rio. E o rio se abriu. Aleluia. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. A presença de Deus foi tão grande na vida de Eliseu, que ele fez muitos e muitos milagres. Aleluia. E quando Eliseu morreu, ele foi jogado ali, enterrado em uma cova. E a Bíblia diz que um soldado ferido na batalha foi lançado na cova onde Eliseu estava morto já, e os ossos de Eliseu estavam ali. E quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Aleluia, Deus. De tão grande que era a graça de Deus na vida de Eliseu. Glória a Deus. Aleluia. E Eliseu venceu e foi um exemplo para nós. Então guarda no seu coração como nós vamos ser fortes nas nossas fraquezas. Não tem receita mágica. É somente a graça de Deus, Oh, glória a a presença de Deus, O Senhor é fiel, Jesus. que faz a diferença na minha vida, que faz a diferença na sua vida. Glória. Busca a presença de Deus e você vai se surpreender com as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Eu Glória a creio, Deus. Senhor. Aleluia. Eu creio. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Deus não quer que nós ficamos esperando que coisas venham a acontecer, coisas mirabolantes venham a acontecer, que alguém venha dizer: olha, vai uma chave para você, isso, aquilo. Deus quer que você tome posse da sua vitória, que você chegue pertinho dele, porque ele tem a solução para você. Ele não está distante, ele está perto. Eis que ele está aqui nesta noite, e você pode tocar nele, tocar com fé e receber a tua bênção, a tua vitória. Ei, carará, xererianda, labá, serebicandaraia. Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Busca a presença de Deus. Ará, xeriria, raça, bombaraia. Buscar-me-eis e me encontrareis, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa passar. Não deixa, não fique preocupado. Olha, às vezes nós olhamos para o problema e fazemos como Pedro, né? Que andava sobre as águas, parou de olhar para Jesus, olhou para a tempestade e começou a afundar. Mas vamos olhar para o Senhor, porque nós vamos vencer. Você é especial para Deus. O seu problema não é difícil para Deus. Pode ser difícil para nós, mas para Deus não é difícil. Glória. Apenas busca a graça dele, busca a presença dele, porque ele tem o seu problema nas suas mãos, nas mãos dele, e para te entregar a solução. Verdade. Então eu sinto o que dizer. Olha, tem pessoas aqui que estão aflitas com alguma coisa, com problemas, e o Senhor fala: confia em mim. Ei. Confia. Ai, então É Deus. dobra o teu joelho. Cai na raça. Eis que a resposta. A resposta hoje aqui é que eis que eu abro portas e fecho portas. Eita Deus. E eis que quero eu,
derramada a minha graça. E eis que eu estou derrubando gigantes, diz o Senhor. A graça, a graça, a graça de Deus. A graça de Deus vai fazer a diferença na tua vida. Confia no Senhor, confia nele e você vai receber a tua vitória. Aleluia.